Aleluia. Você acredita nisso? Então fala de novo. Jesus é bom demais. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Fala assim comigo: chamados para um propósito eterno. Fala de novo: chamados para um propósito eterno. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33. Está escrito assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Fala comigo de novo: busquem, bem forte, busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nada aqui, Senhor, possa impedir o teu mover. O Senhor não precisa de um pregador aqui na frente para curar ninguém, Senhor. O Senhor não precisa de alguém ministrando a tua palavra para que ele seja liberto ou para que ele seja salvo. Nós sabemos que onde a tua presença está, Senhor, a tua luz é como o sol do meio-dia. Então não há trevas, não tem como o inimigo permanecer. Por isso, Pai, tens liberdade hoje aqui. Não me deixe te atrapalhar, Senhor, naquilo que o Senhor quer fazer. Se o Senhor quer fazer, ó Pai, do jeito que o Senhor fizer, está bem feito. Nós concordamos com o que o Senhor deseja fazer essa noite aqui. Amém? Amém, irmãos? Então nós fomos chamados para um propósito. E o propósito que nós fomos chamados também, um deles, é chamados para um propósito eterno. Amém? Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela, ou para ele, né? Não parece, né? Mas ele é um ser eterno. Amém? Talvez não com essa mesma beleza, vai chegar lá, né? Talvez vai ficar mais bonito. Mas nós somos seres eternos. E como que nós alcançamos a eternidade? Através do novo nascimento. Se não haver um novo nascimento na nossa vida, a gente não pode desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Se não houver um novo nascimento, a gente não consegue acessar a esse reino que foi dito aqui em Mateus 6. Porque o que é o novo nascimento? É você se desprender de toda a velha prática. É você se desfazer do seu eu, é você assumir em público. Olhem para mim, é vocês assumirem em público que vocês não querem mais ter a vida que vocês tinham. O novo nascimento, ele vem a partir de um princípio chamado batismo, onde você desce as águas ali e depois você é emergido. E há é um ato profético, e há uma coisa lógica para isso. Você está representando através desse ato profético a sua morte e ressurreição. Morrendo para a velha natureza e nascendo para Cristo. E nascendo para a nova identidade que Deus tem para você. Então, se a gente não tiver essa atenção de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, jamais a gente vai acessar essa eternidade que Deus já preparou para nós. Sabia que se eu e você, nós pensarmos apenas em trabalhar para esse tempo, nós estamos sendo miseráveis espiritualmente falando? Se você pensar que você vai vir para a igreja só para você receber uma cura física, ou receber algum bem que você deseja, infelizmente, você está sendo um miserável espiritualmente. Porque Deus, ele pode acrescentar isso muito bem, mas ele disse: buscai, pois, o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas eu vos acrescentarei. Então, quando se fala assim, parece até meio ruim de ouvir, mas não é. Se você trabalhar apenas para agora, você vai ser uma pessoa que vai se limitar com muito pouco. Mas você vê a diferença. Olhem para mim. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim: que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Fala comigo: para sempre.
para que cumpramos tudo aquilo que o Senhor disse. Então, se nós entendemos que aquilo que Deus ainda não nos mostrou, não é para nós, mas aquilo que Ele já mostrou, não é só para mim, amém? É para mim, para os meus filhos, para a minha descendência, para a minha geração, porque Deus, Ele não para em uma pessoa. Se Jesus descesse do céu para trabalhar só para aqueles 12, hoje nós não estaríamos aqui, porque ia parar neles, e eles iriam morrer, e acabou o Evangelho. Olha que engraçado, eles começaram a pregar o Evangelho, prenderam aqueles discípulos, fizeram uma reunião e falaram assim: vamos matar eles. E todo mundo ali no Sinédrio, ali conversando, vamos matar, vamos fazer não sei o que. De repente um cara muito inteligente, que ensinou Paulo, Gamaliel, pede a palavra e fala: deixa eu falar uma coisa. Uma certa vez, se levantaram alguns homens, e a gente matou eles, né? Vocês fizeram o que quiseram com eles, e o que aconteceu com os outros? Eles se dispersaram. Acabou o movimento. Outra vez se levantou um tal de Judas, e aconteceu a mesma coisa. Umas 400 pessoas seguiram ele, mas depois que ele morreu, acabou tudo. Ele falou: mas com esses é diferente. A gente mata um, na outra semana aparece mais 1000. A gente apedreja um homem que ele está rindo, olhando para o céu e falando: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Com eles é diferente. Mas por que eles tinham essa visão que com eles eram diferente? Porque aqueles discípulos, aqueles homens de Deus, eles não trabalhavam para eles, mas eles trabalhavam para algo eterno. Eles trabalhavam para uma eternidade. Jesus, semana retrasada nós falamos sobre isso, João 17. Jesus fez uma oração por ele, por quem estava com ele, e por aqueles que iriam acreditar na mensagem que nós iríamos pregar. Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é o único que sabe do fim desde o começo. Ele é o único que já sabe o final da história. E sabe o que é engraçado? Eu e você pensamos que a eternidade acaba em Apocalipse capítulo 22, porque é o final da Bíblia. Não. Sabe o que é um significado de eternidade? Feche os seus olhos. Imagina que você está caindo num buraco agora, e esse buraco não tem fim, você continua caindo. E enquanto eu estou falando aqui, você está caindo, e caindo, e caindo. Se passaram dias e você continua caindo e não chega no chão. Olha que estranho. Você está esperando um impacto no chão, mas não vem, não chega. Sabe o que é isso? Eternidade. Eternidade é aquilo que não tem fim. Começou nele, mas ele é antes da eternidade. A eternidade só existe porque o Senhor existiu antes dela e a criou. Então, se nós trabalharmos somente para o dia de hoje, é muito pouco. Essas mesmas pessoas que eu e você copiamos mensagem deles, colamos no nosso status, no nosso Facebook, Instagram, eles morreram há quanto tempo? Há muitos anos, mas nós achamos essas palavras impactantes. Mas imagina só, se esses homens tivessem trabalhado só para o tempo deles, não ia valer de nada. Teve um homem de Deus que ele se baseou num Salmos, onde diz que o Senhor é pai de órfãos. Miller. E sabe o que ele fez? Criou mais de 40 e poucos orfanatos, porque ele acreditava nisso. Sabe quantas vezes ele leu a Bíblia? 200. Sabe quantas vezes de joelhos? 50. E o cara perguntou para ele, o repórter, perto de morrer, e ele estava de joelho lendo a Bíblia. O cara falou: o que você queria fazer? Você já está perto de morrer. Ele falou: eu queria ler mais um pouco da palavra, porque eu preciso conhecer aonde eu vou morar. Eu preciso conhecer com quem eu vou passar a minha eternidade. E uma certa vez, esse orfanato precisando de pão, as crianças não tinham o que comer. Ele ficou conhecido por um relato que teve, que a rainha foi lá visitar ele e falar com ele. E quando a rainha chegou na casa dele e falou: eu preciso falar com ele, a empregada foi até a porta e bateu e falou: seu Miller, a rainha quer falar com o senhor. Ele falou: fala para ela esperar, que eu estou falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não vou atendê-la. Mas talvez se fosse alguém que estivesse trabalhando só para os seus dias, ele iria levantar na hora e iria lá ver o que ela falou, porque era alguém importante, mas ele não estava ligando para isso. E um certo dia, estava faltando pão nesse orfanato.
E um desespero muito grande, os funcionários chegaram para ele e falaram: Senhor, não tem pão. O que a gente vai fazer? Como que essas crianças vão comer e tal? Ele falou: dá licença. Ele entrou para dentro de um quartinho, dobrou o seu joelho e fez uma oração: Senhor Deus, Pai de órfãos, falta pão, amém. Levantou e foi andando. De repente chegaram algumas carruagens diante desse orfanato, mais de 500 pães. E o cara que estava, o comandante da carruagem, falou assim: a gente levou esses pães para o Palácio Real, mas o cara que recebe o pão falou que esse pão está assado demais, e para não jogar fora a gente trouxe aqui. Ele falou: não, não está assado demais, foi o meu pai que ouviu a minha oração. Era uma pessoa que não parava na circunstância, não parava ao redor dela. Quantos hoje, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós hoje estamos trabalhando só para ter um emprego bom, só para manter a nossa família, só para ter os luxos, ou pelo menos dar um conforto necessário para a nossa família? Isso é pouco, irmão. Isso é muito pouco perto do que Deus tem para nós. Ele tem uma eternidade, Ele tem um reino de justiça para nos entregar. Eu não consigo acreditar que um Deus que se fez homem, que morreu por mim e por você, vai deixar eu e você padecer. Se Jesus viesse na terra para fazer só para aqueles homens daquele tempo, a história dele não tinha chegado até nós. Mas Jesus se fez homem para cumprir um propósito eterno de Deus, que era retrazer, reconciliar o homem com Ele de novo, e a gente voltar para a origem. Aí Deus disse assim, ó, Jesus falou: ó, porque você descobriu quem eu sou, Pedro, eu também sei quem você é. Então agora eu te entrego a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E aí eu te pergunto: o que eu e você estamos ligando na terra? Se eu e você estivermos ligando na terra bobeiras, chateação, murmuração, irmão, tenha convicção que isso não está sendo ligado no céu. Porque o céu diz o seguinte: que não entrará nada que for impuro, nada que possa contaminar, porque é um reino de justiça, é um reino puro e santo. Então, se nós ligamos coisas que não tem nada a ver, não está sendo ligado com nada. Mas se nós ligamos aquilo que o Senhor quer, com a vontade de Deus estabelecida em nossos corações, acabou. Não tem como mudar isso. Foi igual eu falei, Deus, Ele é o único que tem o poder de fazer de um mentiroso um pregador da verdade. Ninguém tem condições de fazer isso. Deus, Ele muda o nosso caráter, mas Ele muda o nosso valor, e as pessoas começam a olhar para nós diferente. Por quê? Porque a nossa mentalidade está ligada no reino de Deus. Às vezes a gente, quando começa a se apegar muito no reino de Deus, a gente começa a falar de coisas espirituais, aí fala: ixi, o irmão já está viajando. Viajando está você, que está muito ligado na terra. Quando eu subir para o céu, até o meu pé eu vou sacudir para não ir nem poeira, que fique tudo aí. Eu não estou nem aí. Eu tenho um reino eterno que está me aguardando, eu e a minha casa e a minha família. E está aguardando você também, querida, a sua casa, a sua família. Basta você se alinhar com isso. Se não houver esse alinhamento, não vai ter. Porque antes de Pedro saber quem era Jesus, a chave nunca foi entregue para Pedro. Só que no dia que foi entregue para Pedro, quando Jesus volta e pega os discípulos dormindo, com quem Jesus fala? Jesus não fala com os 3 que estavam dormindo. Jesus fala: Pedro, não pudesse vigiar comigo 1 hora? E por que ele falou para Pedro? Porque, Pedro, eu te entreguei a chave, você está alinhado comigo, e através de você eles vão se alinhar também. Mas a minha resposta é com você. Você não pode vigiar comigo 1 momento. Se a gente parar nessas coisas pequenas, a gente nunca vai conseguir viver o que a gente tem para viver. Você acha mesmo que Deus está preocupado com esse mundo? Quem acha isso? Você acha que Deus veio aqui porque a gente orou? Quem acha isso? Quem acha que Deus veio aqui porque a gente cantou? Ele veio aqui por causa de você, meu filho. Se você vir aqui, se nós viermos aqui e não cantarmos nada, Ele vai vir do mesmo jeito. Se ninguém pregar, Ele vai vir do mesmo jeito. Porque Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidas em meu nome. Ele não falou onde tiver 2 ou 3 pregando, cantando. Ele falou: onde estiver reunida em meu nome, eu estarei presente.
Só que isso não é para te entristecer e falar que você não vale nada. Muito pelo contrário. Você vale tanto ao ponto de você se juntar com o seu irmão e o Senhor se fazer presente. Você vale tanto que Ele conta com você. Quem aqui acha que Deus podia salvar o mundo sem nenhum de nós? Levanta a mão. Claro que Ele poderia. Mas Ele não quis. Mas Ele quis te usar. Ele quis escolher aqueles que não são para confundir os que são. Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega pessoas que não sabem nem ler, nem escrever direito, mas quando dobra o joelho, o pau come lá no inferno. Às vezes a pessoa fala o português todo errado, mas quando ela fala para você, ó, eu vou orar. Acabou, irmão. Não precisa de mais nada, porque o que ela liga na terra está sendo ligado no céu, e com isso o céu se rasga, e a vontade de Deus se estabelece. Se dependesse de mim e de você, irmão, nós estava pego, nego. Nós estava mal. E graças a Deus, que a graça é um favor a quem não é merecedor, e eu sou um deles. Quando eu leio 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, eu me vejo todinho naquele versículo. Que ele diz assim, ó, e a palavra do Senhor, esta palavra, ela é fiel e verdadeira. Ela é de toda aceitação fiel e verdadeira, de que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos os pecadores, do qual eu sou o pior. E graças a Deus por isso. E graças a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. E sabe o que tem para nós? Esse reino de justiça. Esse reino firmado em paz e em verdade. Se a gente alinhar o nosso coração, todas as coisas ao nosso redor vai ser acrescentada. Às vezes a nossa empresa não está fluindo, o nosso emprego não está fluindo, a obra de Deus não está fluindo. Por que será que nós estamos buscando o nosso propósito eterno verdadeiramente em primeiro lugar? Eu te faço um desafio. Acredite no Senhor acima de todas as coisas, e pode fazer prova, foi Ele que disse. Eu duvido você ganhar de Deus no dar. Eu duvido você ganhar de Deus na bondade, na prosperidade, no amor. Então tudo que você faz com Deus não é sacrifício, é só investimento para uma vida eterna que está nos aguardando. Não há outro motivo de estarmos aqui. Talvez você está aqui por uma reconciliação no seu casamento, restauração na sua casa, o que for. Deus vai acrescentar. Nós oramos para que Deus acrescente mesmo. Mas que Ele traga sobre vocês também o entendimento do reino de Deus. E saber que não é só isso que Ele quer fazer. E saber que Ele não é limitado à sua pequena vida. Ele te deu uma eternidade para você viver. Fala assim comigo, nunca mais iremos pregar um reino meia boca. Vamos pregar um reino poderoso. Amém? Hoje eu estava meditando sobre isso, até falei com a Rose. E eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. E já faz alguns dias já que eu venho pensando nisso, desde o domingo passado. A gente acredita que Deus é amor e Ele é. Amém? Mas não faça de Deus somente amor. O amor é um atributo de vários que o Senhor tem. Deus, Ele é amor, Deus, Ele é bondade, Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é poder. Amém? Deus, Ele é tudo isso. E não fique assustado com isso. Mas domingo, enquanto estava sendo ministrado o louvor e a palavra, o Senhor feriu meu coração. Só que Ele diz assim, a minha palavra, ela te fere e eu te saro. E aí Ele feriu meu coração. E eu não tenho vergonha com isso, e nem vocês se assustem com isso. E eu fui na pastora Rita, no pastor Ricardo, e falei para eles, orem por mim. E eles oraram por mim. E eu fiquei até quinta-feira chorando todo dia, sem parar. Toda hora. E minha esposa falava, o que foi, filho? Eu falava, nada. O que foi? Nada. Não, mas como não é nada? É comigo e com ele. Deixa eu e ele. Ele me fere e ele mesmo me sara. Fica tranquilo. E aí eu fiquei pensando em tudo isso. E aí eu comecei a me arrepender. Senhor, eu me arrependo pelas vezes que eu não fiz como eu deveria fazer.
Me perdoa pelas vezes que eu não orei como deveria. Me perdoa pelas vezes que eu não apoiei como eu deveria apoiar. Porque aí começou a passar um filme na minha cabeça. E bem baixinho ele falou no meu ouvido: da onde eu tirei você? E ele falou para mim: quem você era? O que você fazia? Quantas coisas você fez achando que estava escondendo de todo mundo? E eu falei: só o Senhor sabe. E aí eu falei para Deus: Senhor, mas às vezes as coisas acontecem. A pior besteira do mundo, irmão, é você querer se justificar diante do rei. Não adianta. Ele tem todos os argumentos corretos. E ele falou para mim: aonde você estava quando eu firmei o fundamento da terra? Aonde você estava quando eu disse para o mar: vai só até aqui? Ele falou: então não adianta você querer ter nenhum tipo de justificativa sua. E eu falei para ele: não tenho mais nada para falar. Falei para ele, para Deus mesmo, eu falei: Deus abençoe, o Senhor mesmo. E eu falei: eu não tenho mais nada para falar. E Deus falou: é assim que eu prefiro. Às vezes nós sempre queremos justificativas para fazer as coisas. E o engraçado é que quando Deus fala com você e comigo, a gente quer algum firmamento para a gente se apoiar nisso. E falar: não, o Senhor falou comigo, olha essa caixa aqui. Só que o engraçado é que quando eu e você fazemos de errado, a gente não se arrepende de primeiro. Primeiro a gente mira todos os argumentos que a gente tem e manda bala. Eu fiz isso por causa disso. Eu gritei com a minha esposa porque ela gritou comigo. Eu não obedeci porque eu não estava com vontade. Eu não fiz isso porque o apóstolo não falou direito. Porque eu não entendi. A justificativa nós temos a todo instante. Mas a gente não tem um coração pronto em responder aquilo que Deus está falando. Você consegue compreender que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Mas Davi matou. Mas Davi adulterou. E cometeu ainda um homicídio. Porque ele pôs o cara na linha de frente porque ele sabia que ele ia morrer. Mas sabe qual foi a diferença? Que quando Deus falou para Davi: você é culpado. O que ele fez? Se jogou no chão e se arrependeu na hora. E ele falou: realmente eu sou culpado. E agora quando ele diz que ele é culpado e o Senhor o perdoa, os olhos dele novamente abertos para o céu. E ele fala assim: Senhor, só não tira de mim a alegria da salvação. Só não tira de mim o teu espírito. Só não tira de mim aquilo que me dá alegria de viver. Sabe por que Davi caiu? Por uma coisa simples: ele se distraiu. Quando você lê a passagem que ele caiu, diz assim o início do capítulo: e era tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi ficou no seu palácio. Você acha que aquela mulher tomou banho só essa vez ali? Com certeza ali era o quintal dela. E por ser um palácio, a casa dele era alta, ele está na varanda, ele está vendo tudo. Quantas vezes aquela mulher não estava ali tomando banho? Mas Davi estava focado na onde? Na guerra. Estava com os olhos no propósito do Senhor. Ele estava firme. E por isso ele não caiu. Mas no dia que ele se distraiu, ele falou: oxe, aqui eu vou querer. Chama lá para mim. E ele não quis saber de nada. E sabe o que mais feriu o coração de Davi para o arrependimento? Não foi o pecado, mas foi o coração de Urias que aprendeu com ele. Urias aprendeu a fidelidade ao Senhor com o rei Davi. E sabe como que Urias fez com ele? Foi fiel até o fim. Olha que loucura, irmão. Ele peca, chama o cara, fala: bebe, vai lá deitar com a sua mulher. Ele falou: esse rei está louco. Os meus irmãos estão na guerra. Foi ele que me ensinou. Não vou. Deitou na porta do palácio e dormiu lá. O pessoal acordou e falou: Urias está deitado aí na frente. Dormiu aí. Davi: meu Deus, quem ensinou esse cara, meu? Chama ele de novo. E beberam de novo. Não vai, não foi. Aí o rei Davi faz uma carta ao comandante da guerra: coloque Urias na linha de frente de batalha. Dobrou, colocou no bolso. Você imagina aqui, no bolso de Urias. Falou: leva lá e entrega para o comandante. Você imagina Urias: deixa comigo. O caminho todo até chegar na guerra, esse cara não enfiou a mão no bolso e não abriu aquela carta, nem para curiar, porque ele tinha um coração fiel ao rei.
Ele falou, meu rei mandou entregar, eu vou entregar, mesmo que me custe tudo. Aí você imagina ele chegando para o comandante, o rei Davi mandou te entregar. O cara abria aqui, ó, e lê na frente dele, não em voz alta, mas lê aqui, ó. Coloca Urias na linha de frente. Era como se dissesse, mata ele, porque a linha de frente ele ia morrer, é uma guerra. Aí você imagina o comandante falando, Urias, eu quero que você vá lá para a linha de frente. A Bíblia não relata isso, mas eu acredito que o coração dele era tão firme naquilo que ele aprendeu, que ele nem questionou. É para ir lá para frente? Eu vou. Então Deus pega Davi com arrependimento, porque Davi pecou e Davi se arrepende, mas o coração de Davi só foi tratado por Urias. Você imagina Davi olhando depois e falando, o que eu fiz? Aí Davi entra no quarto e vai jejuar, e a mulher está grávida. Daqui a pouco quer comer, rei, não quero. Quer, não quero. Por quê? Porque era uma prova do arrependimento dele. Daqui a pouco vem a notícia, o bebê morreu. Ele levanta, lava o rosto, penteia o cabelo e vai viver a vida, entendendo que foi uma resposta de Deus. E aí eu te pergunto, será que nós estamos nos distraindo durante a nossa caminhada ao que nós estamos vivendo? Sabe por quê? Nós acreditamos num novo tempo sobre nós, sim ou não? Mas ele não vai vir, ele já veio. O tempo é agora. Porque Deus, ele não precisa tratar com você primeiro para depois realizar o que ele precisa. Ele trata você em meio à obra. Ele trata você em meio à caminhada. Não foi assim com os discípulos de Emaús? Falando sobre as escrituras, eles não entenderam, mas Jesus não abandonou. Continuou indo. Não, tudo bem, vocês ainda não estão prontos, mas eu vou ensinar vocês, vamos. Quando chegou na mesa que eles falaram, é o Senhor. Jesus falou, beleza, acabou, meu papel aqui está feito. Então mesmo que nós tenhamos dificuldade, mesmo que nós não venhamos conseguir, permaneça firme. Entenda que há um reino eterno. Hoje em dia temos dificuldade de fazer renúncias. Não queremos renunciar a nada, mas queremos receber. Loucura, irmão. Fala comigo, loucura. Fala assim, loucura é querer receber aquilo que eu não semeei. Isso é loucura, irmão. Uma certa vez nós estávamos conversando lá na casa da pastora, do apóstolo, nós até falamos isso. Né? Não entenda mal você, mas falamos que hoje em dia a geração de crente é até um pouco frouxa. Porque antigamente o pessoal ia para o monte, ia orar, ia não sei o que, tem filho pequeno. Cara, meus filhos, eles cresceram dormindo do lado de uma caixa dessa daí. E esses marmanjos aqui, tudinho também. E morreu, ficou até gordinho. Não morre, irmão. O outro tá magrinho, o outro ficava perto da bateria. E não morre, irmão, não morre. E não dorme. Aí chega em casa, sabe como que é? Você põe o bebê para dormir, mas não pode mexer uma panela, senão acorda na hora chorando. E aqui, irmão, é debaixo da caixa, e a pancada comendo, e eles ficam tranquilos. Tá chovendo. O meu irmão sempre falou isso pro meu pai e pra minha mãe. E é de açúcar? Não é. Minha mãe falou pro meu irmão, mas tá chovendo. Ele falou, é de açúcar? E é de açúcar, você é de açúcar? Nós não somos, cara, mas a gente não está renunciando como deveria. Então nós não vamos conseguir receber aquilo que Deus tem para nós. Aí sabe de quem que a gente põe a culpa? No diabo. O inimigo está me impedindo. Esse fedorento pode impedir quem? Se você estiver na presença de Deus, alinhado com o reino de Deus, ele não passa de nada. O que ele vai poder fazer? Nada. Mas ele vai ficar te cercando, te rodeando, até que você te distraia. E quando você se distrair, ele vai te pegar. Então não se distraia. Amém? Se nós renunciarmos como deveremos, como nós devemos, nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós. Não levanta a mão para não ficar feio para você. Mas quantas renúncias na sua casa, com a sua esposa, você podia ter renunciado para não discutir, e não fez. Sendo homem de Deus, e não fez. E depois teve a cara de pau de pelo menos passar no pensamento, minha esposa não está vendo o esforço que eu estou fazendo para ser um cara diferente. E você, mulher? Quantas vezes você podia renunciar de uma briga e não renunciou? Então, se nós não entendemos os princípios do que nós queremos viver, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém?
Amém? Aqui está escrito assim, ó, fala comigo, mentalidade do reino. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz assim, ó: porque quem conheceu a mente do Senhor para instruí-lo? Mas nós, fala comigo, nós temos a mente de Cristo. Se nós estamos alinhados para viver esse reino de Deus e buscar Ele intensamente, a gente precisa ter uma mentalidade do reino. E o que é ter uma mentalidade do reino? É você compreender que você não entende os pensamentos de Deus, amém? Quem pode compreendê-lo? Quem pode dar conselho para Ele? Mas nós temos a mente de Cristo. E quem é Cristo? O Filho de Deus. Nós temos a mentalidade de Cristo. E qual é a mentalidade de Cristo? Alcançar o máximo de pessoas para a salvação. É alcançar todos aqueles que Ele puder para a eternidade. Então, se a nossa mentalidade está nisso, se cumpre Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um processo para que você experimente a vontade de Deus. Você tem que renovar a sua mente. E você não vai renovar a sua mente se a sua mente não for de Cristo. Por que o apóstolo Paulo orienta? Ore como? Pensando nas coisas do alto. Pensando naquilo que edifica. Naquilo que vai te ajudar, naquilo que vai te fortalecer. Se nós não temos essa mentalidade, a gente tem dificuldade. E talvez uma coisa que a gente pensa que é distante, nem é. Porque boa vontade não quer dizer que Deus vai agir com isso. Porque você pode ter uma boa vontade de passar a madrugada toda orando, buscando a Deus. Mas de repente você está no computador, pimba, aparece um anúncio de pornografia, você vai assistir. A sua boa vontade não deu em nada. Porque não é só de boa vontade que o reino é constituído. O reino de Deus não é constituído só em palavras, mas em poder. E o poder vindo do Espírito. Só que quando a gente está mexendo em qualquer coisa e aparece algo que vai mexer com o nosso eu, antigamente os crentes ainda já mandavam na hora. O que falava? Está repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Só que hoje em dia, sangue de Jesus tem poder é brincadeira. Sangue de Jesus tem poder, fica cantando, brincando. Só que isso é uma arma poderosa no reino do Espírito. Só que se você quer brincar, você faz o que você quiser, irmão. Só que se você quer brincar, você tem que compreender o poder que isso tem. E quando você tiver em dificuldade, clame pelo sangue de Jesus Cristo. E você vai ver o que pode acontecer. Se nós não vivemos a realidade, se nós não temos essa mente ligada com o céu, não adianta. A gente vai vir nos cultos e vamos ter emoção, mas não vamos ter verdade, não vamos ter convicção. Sabe por quê? Quando que você está na sua casa lá tranquilo, de boa, de repente do nada você começa a orar em línguas ou não? Irmão, isso tem que fazer parte de mim. Aí sabe o que fala? Irmão, para, eu também não sou tão chapadão assim. Isso não existe, irmão. Sabe o que é a oração em línguas? A palavra de Deus diz que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Então, se você compreender de uma forma rápida o que é a oração em línguas, para você entender um pouco do reino de Deus, a Bíblia diz que você não fala a homens, mas você fala direto com Deus. Então, se você fala direto com Deus, é como se houvesse uma chaminé em nós, amém? Eu posso estar na dificuldade, eu posso estar com raiva, mas essa chaminé ela está aberta. E quando eu oro em línguas, quer dizer, eu estou falando para o Espírito, eu não sei o que orar. Eu não sei a solução desse problema, mas eu vou orar em línguas. E o Espírito vai pegar a minha oração e vai interceder diante do Pai, com gemidos inexprimíveis. E assim o meu espírito vai ser edificado. Faz o teste, irmão, dá certo. Muitas vezes eu já briguei com a minha esposa e não tinha o que falar, eu ficava só fiquei lá deitado o tempo todo. Quando foi no outro dia, eu e ela sentamos e nos reconciliamos naturalmente. Foi porque ela entendeu? Não, irmão, foi porque houve um mover no reino do Espírito. Porque foi para isso que eu nasci. Para estar ligado com o Pai, para estar ligado com o Filho, para estar ligado com o reino, para estar ligado com vocês.
Não existe esse negócio, o meu negócio é só com Deus e pronto, acabou. Mentira. Porque a sua obrigação é amar o próximo. Você tem que me amar, todos vocês têm que me amar. E eu tenho que amar todos vocês. E é assim que nós somos edificados. E é assim que nós somos aperfeiçoados. Só que a gente ora hoje e vê alguém orando em línguas, a gente casca o bico. A gente acha engraçado. E o Satanás é tão sujo que ele vai lançar na sua mente quando você ora em línguas. Quem aqui já passou por isso? De você orar em línguas e falar, ixi, eu estou orando igual o irmão ali, ó. Ou olhar para alguém e falar, ixi, o irmão está copiando o outro ali. Quem já pensou isso? Mas não é. Quer um exemplo simples? Vamos fazer uma coisa aqui, um teste simples. Eu vou falar bom dia, você fala bom dia, tá bom? Boa noite, né? Agora de noite, né? Boa noite. Mas você está me imitando? Está me imitando ou não? Você está me copiando? E por que você está falando boa noite então? Porque é o nosso idioma. Então eu não estou copiando, ela não está me copiando quando fala boa noite. E a oração em línguas é a linguagem da onde? Do reino dos céus. Então o irmão não está copiando o outro, irmão. É uma linguagem. Só que o diabo quer nos perverter com isso e falar que está copiando. Não está copiando nada. O reino de Deus é autêntico, não é cópia de nada. É o diabo que tenta copiar as coisas de Deus e não consegue. Esse sem vergonha. Então, se nós temos a mentalidade de Cristo, a gente vê as coisas diferentes. Amém? Fala assim comigo, visão do reino. Em Atos 26, capítulo 26, do versículo do 18 ao 20. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Senão não vou conseguir terminar aqui. Jesus da graça. Está escrito assim, ó, Atos 26, do versículo 18 ao 20. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Fala assim comigo, não fui desobediente à visão celestial. Aí ele diz aqui, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Aqui é Paulo diante do rei Agripa, contando o seu testemunho de como Jesus fez com ele. Tirou ele do reino das trevas, de Satanás, para o reino de Deus, para o reino da luz. E ele falou, eu não fui desobediente à visão celestial. Mas como que estava a situação se Paulo olha com os olhos naturais? Rei Agripa sentado no trono e Paulo diante dele algemado. Mas quem estava preso? Quem estava preso? O rei. Porque Paulo era tão livre, porque ele não desobedeceu à visão celestial, que uma corrente não era possível, não era capaz de prendê-lo. Mas o rei sentado em seu trono, olha para Paulo e fala assim, você está querendo me converter com esses seus argumentos? Aí Paulo responde, não rei, não somente o Senhor, mas todos que estão me ouvindo aqui. Então Paulo não estava preso, Paulo estava livre, mesmo com uma corrente nos braços. Ele era livre no espírito. E preso estava o rei que não entendia aquilo. Eu tenho o poder de te soltar. Ele fala, meu amigo, Jesus já me salvou e me soltou faz tempo. E o Filho do Homem veio para que nós sejamos livres. E se nós formos livres, o que pode nos prender? Nada, absolutamente nada. Amém? Fala assim para o irmão que está do seu lado, você é livre. Ele ficou feliz? Fala assim comigo, linguagem do reino. Tito capítulo 2, versículo 8 diz assim, ó, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, e não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ah, meu amigo, se nós temos a linguagem do reino, sabe o que acontece com o diabo, com o inimigo? Ele fica ainda mais envergonhado, sabe por quê? Porque ele não tem nada para falar de nós. Só que é triste algumas coisas que acontecem, né? Porque em outras igrejas tem, na nossa não tem, né? Fofoqueiro. Tem, irmão, em todo lugar. E é triste isso. Por quê? Porque o diabo tem com o que acusar.
Mas se nós falamos a linguagem do reino, a linguagem do céu, acabou. O diabo vai se envergonhar porque ele não tem nada para falar de nós. Nada. Sabe qual é o nosso problema hoje? A gente está querendo dar uma ajuda para Jesus e Ele não precisa da nossa ajuda. Ele conta conosco, mas Ele não precisa da nossa ajuda. Alguém conta um caso para você, alguém conta algum problema para você. Você não tem o que falar, fica inventando abobrinha. Olha na cara dessa pessoa e fala assim: vamos orar. E é o suficiente, irmão. Antigamente os conselhos era isso. O que aconteceu com a sua vida, jovem? Ah, não, me aconteceu um negócio, arrumei um namoradinho, deu um problema aí, vamos orar. E o couro comia, irmão. Orou, está orado. Ligou na terra, está ligado no céu. Vamos ver o que acontece. Se nós temos a linguagem do reino, é assim. A parábola vem e diz o quê? É grande a seara e poucos são. Aí ele fala o quê? Qual é a continuidade? Ele não fala assim, ó, levanta os trabalhadores. Ele fala o quê? Ore ao Pai, ore ao dono da seara, para que envie mais trabalhadores. A oração basta para algumas situações, amém? Para outras você vai ter que orar e agir, mas para algumas você vai ter que só orar. E acreditar que não é por causa de você, é por causa dele, não tem a ver comigo. Então não é o que eu falo que vai te transformar, é quem ele é. E se eu orar com ele e apresentar o seu problema, eu estou sendo só um mediador, eu estou sendo só um intercessor, praticando a linguagem do reino. Porque a linguagem do reino não é espalhar, a linguagem do reino é alinhar e fazer com que todos sejam um. Então a sua dificuldade é a minha também. Ou então Jesus está mentindo, porque ele disse: se um membro do corpo padece, todo o corpo padece. Então o meu trabalho é fazer com que você seja sarado, para que eu também tenha vida. E o seu trabalho é fazer com que eu seja sarado, para que você tenha vida. E isso constitui a linguagem do reino, amém? Amém, irmão? Fica triste não, ó. Postura do reino. Fala aí comigo, postura do reino. Hebreus 13, versículo 7 diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Amém? Vou ler de novo para você guardar no seu coração. Sobre postura do reino. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Uma pergunta simples, e seja verdadeiro e responda agora, amém? Tem algum pastor aqui na igreja que através da atitude dele deu vontade de você sair da igreja? Aleluia. Fiquei até com medo agora, mas perguntei assim mesmo. Estou brincando, fiquei com medo não. Fiquei com medo não, porque eu conheço cada um deles. Conheço a vida particular de cada um deles e sei quem eles são em Deus. E do mesmo jeito que eu olhei para eles e me tornei quem eu sou, vocês também podem olhar para nós e se tornar melhores do que nós somos também. Mas aqui deixa bem claro, olhem para eles. Tenham eles como exemplo, na maneira em que eles vivem, na maneira em que a fé deles é pregada sem palavra. Porque cada um deles carrega uma mensagem que não é dita por palavras, mas por atitudes. Amém? Às vezes, aqui ainda todo mundo pega bem mole, que vocês nem recebem palavra dura, ninguém nem bate em você, nada. Mas mesmo se fizesse, é por amor. Porque a gente tem a plena convicção de que ninguém aqui tem ovelha. Porque as ovelhas são tudo de Jesus. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós somos só cooperadores, ajudadores deles. Ele falou: vai lá, me ajuda, cuida desse rebanho aqui. Amém, Senhor. Vou cuidar como se fosse teu. E ele diz: não, é meu. Cuida assim mesmo, porque é meu. Então olhe para as pessoas que te inspiram na fé. Olhem para as pessoas que causam dentro de você uma alegria de permanecer. Amém? Amém, irmão? Vamos lá, diz aí comigo, atitude do reino. Esse é o último já. Que pena. Atitude do reino, que pena, né? Fala aí de novo, atitude do reino. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto,
nunca, jamais tropeçarás. Amém? Quer que eu repita para você? Vou falar de novo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Sabe o que é nunca? E sabe o que é nunca junto com jamais? Que coisa boa, né? Meu Deus, ele fala só nunca, tá bom, mas ele falou nunca e jamais. Jamais você vai tropeçar se você se manter firme naquilo que Deus falou para você. Se você se mantém firme na vocação que o Senhor estabeleceu dentro de você, você nunca, jamais vai tropeçar. Ele se encarrega de fazer as suas pernas firmes. No dia que você não aguentar andar, Ele te carrega no colo. No dia que tem mar, anda por cima. Ah, mas está muito onda, anda por baixo. Anda pelo meio, voa. Mas Ele nunca vai deixar você tropeçar. Se nós tivermos todas essas etapas dentro de nós, nós vamos viver o alinhamento de céu e terra. E assim um coletivo todo vai ser abençoado. Por mais que tenha sido bem rápido, como nós falamos, mas não é por... A importância não está colocada de qualquer jeito. O princípio é primeiro a mentalidade. Por quê? Porque se você entender, a parábola diz, se você semeia e você não entende, vem o maligno e faz o que com a semente? Faz o que? Rouba. Você ouvindo a palavra de Deus e não entendendo, vem o maligno e lhe rouba a semente que foi plantada. Mas se você entende a semente que está sendo plantada, acabou. E por que a mentalidade é primeiro que a visão? Porque se a visão vem e você não entende, o que você pode fazer? Nada. Mas se você está entendendo, vendo, você vai entender o que você está vendo. E consequentemente você vai falar. E por isso que é a mentalidade, a visão e a linguagem do reino. Porque você só pode falar daquilo que você viu. E você só pode ver aquilo que você está entendendo. Então você entende, vê e assim você consegue falar sobre o reino de Deus. E aí se fala de postura. Por quê? Porque outras pessoas vão estar olhando para tentar entender e falar. E por isso precisa ter uma boa postura. Para que aqueles que estão começando a compreender, eles entendam, olhem, falem e ajam com a mesma postura que você. Para que assim a gente possa ser um corpo. E as atitudes? Se você não entender, não ver, não falar e não tiver uma postura, como que você vai ter atitude de reino? Como que você vai estar firme na vocação que o Senhor colocou dentro de você? Não tem como. Então, não é de qualquer jeito, amém? Há um princípio para tudo isso. E tudo isso foi o que Deus me falou de domingo até ontem no monte. E eu fui guardando por etapa. E Ele foi falando, e no dia que eu marquei tudo isso, eu marquei na realidade. Que Ele falou comigo, eu marquei mentalidade, linguagem, postura, visão e atitude. E ontem Ele falou para mim, não é do seu jeito. Não é somente falar. Você pensa que quando você somente fala assim, Deus falou. Tudo bem, a gente acredita. Mas tudo que Deus fala tem que cumprir. Porque a palavra não volta vazia. Então Ele falou, não é do seu jeito. A sequência é a mentalidade, a visão, a linguagem, a postura e a atitude. E se todos viverem assim, nós vamos conseguir viver essa unidade. E por isso que nós fomos chamados para um propósito eterno. Se você compreender que você já está desfrutando da sua salvação hoje. Sabia disso? Sim ou não? Você já está desfrutando da sua salvação hoje. Porque o que Cristo fez, Ele falou, é para nessa vida e na vida vindoura. Então eu já tenho que viver uma vida de salvação hoje. E qual que é uma vida de salvação? O que a pastora Silvia falou ontem. Você pode viver num mundo que está uma porcaria, mas você consegue se manter firme, porque você já é salvo. Mas tudo aquilo que nós entendemos do reino precisa que se dê fruto. Arrependimento tem que ter fruto. Entendimento tem que ter fruto. E o fruto é a resposta que você vai dar amanhã para isso. Porque só ouvir não vai adiantar de nada. Aquele que só ouve e não pratica, não vale a pena. Amém? E para a gente finalizar, eu escrevi aqui, um pai que amou os seus de tal maneira que deu o seu filho para colher outros filhos. Qual que é a história do reino de Deus no céu? Um pai que amou os filhos de uma tal maneira
que não resistiu ficar sem eles. E com isso ele deu a sua primícia, o seu melhor, o seu único, e deu o filho. Só que quando a gente lê que ele deu, parece que ele se desfez dele, né? Deus, ele deu. Não, ele deu no sentido de plantar. Ele plantou um filho para que colhesse outros. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus, ele nos tirou de um reino de trevas para a sua maravilhosa luz e nos colocou no reino dele, em algo que é eterno. Então o que nós estamos fazendo hoje precisa ficar durante muito tempo, porque nós somos eternos. Há um tempo atrás a Aline até pregou e falou sobre legado. Qual que é o legado que você vai deixar? E se o nosso legado não for trabalhar para uma vida eterna, para o que você está fazendo. Mas se você estiver disposto e compromissado com o Senhor em fazer o trabalho da eternidade, acabou. Amém? Amém, irmãos? Todo o propósito que Deus colocar no nosso coração, Ele nos dará o recurso para que a gente consiga cumprir tudo isso. Amém? Nós ficamos preocupados com as coisas, sim ou não? Queremos que tudo dê bem. Mas quem falou que o seu jeito é o bem? É o jeito dele que é o certo, amém? Se coloque de pé. Que o Senhor Jesus, Ele possa fazer com que a gente consiga viver a realidade do céu no nosso meio. Amém? Ele quer estabelecer um reino de justiça nos nossos corações, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Fala assim comigo: o Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é bom. E eu quero fazer uma oração com você. Que tudo aquilo que nós falamos aqui, se você acha que falta algo em você, ou a mentalidade do reino, ou a visão do reino, ou a linguagem do reino, ou a postura, ou as atitudes do reino, que você possa levantar a sua mão. Se você acha que algum desses pontos ainda está faltando em você, para que você viva essa plenitude do reino de Deus, levante a sua mão. Vocês estão vendo vocês aqui não? Cadê os pastores? A pastora Rita está ali. Essas pessoas que estão com a mão levantada, os pastores vão ir até você, não vai impor a mão nada, mas vai orar por você, para que você possa ter essa plenitude junto conosco, amém? Então você que entendeu que precisa de algum desses pontos, erga sua mão, não tenha vergonha não, irmão, fica com a mão assim erguida, alguém vai até você, amém? Amém? Quem vai orar? Está vendo essas pessoas com as mãos assim? Então, certo? Vamos nessas pessoas e orem por elas. O pastor Ricardo está lá no fundo, pastora Silvia. Vocês permaneçam com a mão assim levantada, tá? Quem entendeu isso, levanta a mão assim. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a Tua graça, Senhor, se estabeleça sobre cada uma dessas pessoas, ó Deus. Que no nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja unidade, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Que eles possam compreender, Senhor, a Tua boa vontade sobre a vida de cada um deles. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, que se estabeleça, Senhor, esses princípios sobre cada coração, ó Pai. Eu sei que o Senhor nos entregou um tempo muito precioso, ó Deus. A nossa igreja está num momento muito precioso, ó Pai, de rompimento no reino espiritual. E nós vamos viver isso em nome de Jesus Cristo. Eu acredito, ó Pai, na visão. Eu acredito no chamado que tem sido colocado sobre nós. Eu acredito, ó Pai, naquilo que o Senhor vai realizar, ó Deus. Eu acredito que tudo isso já está pronto no reino espiritual. E a nossa função agora, ó Pai, é acessar o reino espiritual e trazer isso para a nossa realidade. Vivendo segundo a Tua vontade, vivendo segundo o Teu querer, vivendo segundo o Teu propósito. Nós já não temos mais escolha. Quando escolhemos a Jesus, nós perdemos as outras escolhas. O Senhor nos tirou, ó Pai, a segunda opção. O Senhor nos tirou o plano B. O Senhor nos tirou a saída de emergência. Por isso nós ficaremos aqui, firmados no propósito, firmados na vocação que o Senhor nos deu. E nós vamos cumpri-la. Nós estaremos, Senhor, envolvidos e firmados naquilo que o Senhor disse.
pois o que nos interessa é o que o Senhor falou e ponto final. Nós acreditamos, Jesus, que esse bairro o Senhor nos entregou nas nossas mãos, e nós vamos cuidar dele, nós vamos ganhá-lo para o Senhor. Nós vamos remir essas famílias com justiça. Nas famílias onde há adultério nesse bairro, Senhor, será restituído, será restaurado pelo poder da Tua igreja. As pessoas que estão agora, Senhor, envolvidos com drogas, com vícios, com bebida, prostituição, mentira, não importa. O reino do Senhor está sobre nós e nós vamos avançar. Eles irão fazer parte desse reino. Eles vão ser, Senhor, tirados do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Nós acreditamos que eles também serão filhos de Deus. Sim, Jesus, nós acreditamos. Os nossos olhos ainda podem não ver, Senhor, mas os olhos naturais, porque os nossos olhos do Espírito, Senhor, já está contemplando a grandeza. Nós temos que ter postura daquilo que nós acreditamos que vamos viver. Aquilo que nós acreditamos que vamos viver, nós precisamos ter postura agora. Que em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas recebam vida, a vida vinda do Senhor, ó Pai, a vida que nos sarou, a vida que nos curou, a vida que nos libertou. Venha sobre eles a vida do Espírito, a vida do Espírito. Sim, Jesus, a vida sobre eles. Vocês que não estão recebendo a oração, levante as suas mãos e faça essa oração aqui comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos confia todas as pessoas desse bairro que ninguém acredita mais. Nos entregue eles nas nossas mãos, para que da mesma vida que nós recebemos, eles recebam também. Confia eles nas nossas mãos, Senhor. Através do Teu Espírito, Senhor, eles se tornarão um grande exército nas Tuas mãos. E assim o nosso propósito, a nossa missão será cumprida, pois nós levaremos as pessoas cada vez mais perto de Deus. Você acredita nisso? É assim que vai acontecer, querido. Pessoas que ninguém mais acredita, o Senhor vai confiar elas nas nossas mãos. Jovens que já foram entregues à prostituição, à mentira, ao adultério, às drogas, eles vão entregar esses jovens nas nossas mãos, e eles serão sarados, curados e libertos em nome de Jesus Cristo. Vai haver um mover poderoso do Espírito sobre nós e através de nós. Nós tomaremos as ruas desse bairro em nome de Jesus. Vai ter dia que no domingo vai ter um culto aqui dentro e outro na esquina lá embaixo. Nós faremos culto em meio a essas pessoas. E nós veremos milhares e milhares de jovens se dobrando e se prostrando diante do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver pais de famílias se dobrando diante do Senhor Jesus. A igreja é profética, amém, irmão? A igreja é profética. Levante as suas mãos. Repita-se comigo: eu creio que tudo que o Senhor Jesus nos confiou, nós iremos cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Rei Jesus.
novas sandálias pra suportar o medir, pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse, vai. Solte sua voz e declare. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Declare eu, e eu me despedi dos meus pais. Eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei se eu não tenho pra... Declare. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu venho fazer o que nenhum homem fez me fazer, o que na história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o que é escrito em Joel. Declare bem alto a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos, peça nessa noite. Que seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramado teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem. Que seja hoje, seja agora. Glória! Nós temos uma aliança, amém? Fala assim comigo, nós temos uma aliança. E a nossa aliança é eterna. Amém? Vai ser passado entre vocês agora o pão e o cálice para a ceia. Você já pega o seu pão, já pega o seu cálice e pode participar e já continue adorando a Jesus. Amém? Amém?
Aqui não vai parar não, irmão. Bora. Vamos tacar madeira agora. Aleluia. Glória. Xerebarabachore, andarabachere, a clama, oh, a terra chama, chama, chama. Solte a sua voz e declare mais uma vez. O céu. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama do teu Espírito. Seja hoje, seja agora. Deixa eu falar. Pera aí. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês têm que se comportar, que vocês estão na igreja evangélica, irmão. Vocês têm que se comportar. Pra vocês pegar o pãozinho aqui, ó. Como é que os irmãos vão passar o pão e o cálice? Vocês aí, pá. Meu Deus, né? Mas depois que pegar, irmão, fica à vontade. Amém? É nós aqui que não pegou que vamos. Quem não pegou ainda, vai chapando. Quem pegou já se controla. Amém? Vamos lá. Levante suas mãos para os céus. Levante suas mãos para os céus e declare: Chore andarabachere, balabachore, acantarabarai. Vem com a tua glória. Vem com a tua glória hoje aqui, Jesus. Vem com a tua glória, Senhor. Seja batizado. Seja batizado. Seja batizado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja batizado com a cultura do reino. Com a cultura do reino. Com a cultura do reino. Seja batizado agora, em nome de Jesus. Receba as marcas do céu sobre você. Receba as marcas do céu sobre você. Sim, Jesus. Xarabalabachore, andarabachere, balabarai. Chocorobe alabachere barabará. Quem já pegou pode ir participando. Quem já pegou já pode participar, tá? Quem já pegou o pão e o cálice, você já pode participar, para que a gente possa continuar adorando mais um pouco a Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Yeshua. Nós te bendizemos o teu santo nome hoje aqui, Senhor. Que o teu santo nome seja exaltado no nosso modo de viver em todos os lugares. Em nome de Jesus Cristo. Vem, Yeshua, enche esses corações. Dá experiência para essas pessoas com o Senhor, como eles nunca tiveram. Como eles nunca tiveram. Dá experiência para eles como eles nunca tiveram. Traz sobre eles revelação do reino, revelação da palavra, revelação do propósito. Em nome de Jesus Cristo, nós falaremos até que fique inculcado na cabeça deles, até que eles fiquem irritados com isso e deem uma resposta necessária. Coloca essas marcas no coração. Marca o espírito de cada um deles agora, Senhor, com a cultura que há no céu, com a cultura que há no reino, com a cultura que há na tua vontade, Senhor. Marca os nossos corações essa noite, Jesus. Não é sobre o que podemos, mas é sobre quem tu és.
porque eu também não podia estar aqui, mas foi o teu favor que me colocou aqui. Então, ó Pai, assim como o Senhor fez em mim, faça na vida de todos eles, ainda mais, que eles entendam, Senhor, o poder do Senhor sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre a família de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Declare: mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da face, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer. Declara: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada até te encontrar. Eu vou subir o monte, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Oh, se fendesse os céus, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se. Declare: Maranata, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, rasga os céus e desce,
Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra... Peça para que ele rasgue os céus. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os teus pés. Faz a terra tremer com os seus pés. Rasga os céus e desce. Xerebalabachori andarabaxere cantarabarabarai. Chori andarabaxere balabachori andarabarabara. Sim. Sim, Jesus, sim. Nós dizemos sim ao seu chamado. Levante as suas mãos e diga assim, ó. Eu digo sim. Eu digo sim ao seu chamado. Amém. Nós somos um, no mesmo propósito, um só coração, um só espírito, até que Ele venha. Esse é o nosso propósito.